Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos a mais uma aula do 8º ano, referente à semana 3. Essa semana nós vamos trabalhar sobre operações com números racionais. Mas antes de sabermos as operações dos números racionais, vamos conhecer um pouquinho sobre esses números, esse conjunto numérico racional. Bom, vamos começar desde o princípio. A primeira coisa que a gente aprende são os conjuntos dos números naturais, que ele é representado pela letra N e que vai do zero ao infinito. Então, 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente. Esses são os primeiros números que a gente aprende. Depois a gente aprende os números inteiros, que são todos esses números que a gente aprendeu, mais os negativos. E aqui a gente tem o zero como ponto de referência, aí para a direita a gente tem os positivos, para a esquerda a gente tem os negativos, certo? Muito bem. Depois a gente aprende que os números não só são inteiros, existem os números com vírgula, com frações, tá? E aí a gente vai conhecer esses números de hoje, que são os números racionais. Os números racionais representados pela letra Q de quociente, porque tem a ver com a divisão de dois números. São o quê? São todos os números que eu consegui colocar na forma de fração. Então, por exemplo, olha, se eu pegar o número 2, o número 2, ele é natural, ele pertence ao conjunto naturais, ele pertence ao conjunto dos inteiros e ele pertence ao conjunto dos racionais. Por quê? Porque eu consigo colocar o 2 numa forma de fração. O 2 pode ser 4 dividido por 2, o 2 pode ser 8 dividido por 4, o 2 pode ser várias formas de representar ele em forma de fração, tá? Então, como eu consigo colocar ele em forma de fração? Ele pertence aos racionais. Vamos ver outro exemplo. Por exemplo, o menos 5. O menos 5 não pertence aos naturais, porque ele é negativo, e os naturais são só os positivos. O menos 5 pertence aos inteiros, tá? Porque ele é positivo e negativo, ele é negativo, então realmente ele é inteiro, não é uma fração, então ele pertence ao conjunto dos inteiros. Ele também é um número que pertence aos números, aos conjuntos racionais. Por quê, professora? Porque eu consigo colocar o menos 5 na forma de fração. Veja, menos 10 dividido por 2 é menos 5. Então, se eu consigo colocar esse número, menos 5, numa forma de fração qualquer, ele pertence aos racionais, certo? Vamos para outro exemplo. Vou colocar positivo. Vou colocar 1 dividido por 2. Meio, certo? Como popularmente conhecido. Meio não pertence aos naturais. Por que não pertence aos naturais, professora? Porque ele não é um número inteiro. Os naturais são só os inteiros. Ele também não pertence aos números inteiros, tá? Justamente porque não é um número inteiro, ele é uma fração. Mas ele pertence aos números racionais, certo? Porque ele já está na forma racional, tá bom? Outro exemplo que a gente pode ter é 0,25. 0,25 não pertence aos naturais, não pertence aos inteiros, mas pertence aos números racionais. Por quê, professora? Porque qualquer número decimal eu consigo colocar na forma de fração. Esse número aqui na forma de fração ficaria 25 dividido por 100, tá? Então, ele também é um número que pertence aos racionais. Ah, professora, então qual seria um número que não dá para colocar em forma de fração? A gente não coloca em forma de fração os números que têm raiz, que não é exata, e os números que são dízimas não periódicas, ou seja, é uma dízima que não tem período, eu não sei qual é o fim dele, tá bom? Um outro número que também é muito popularmente conhecido, que ele é irracional, é o π. Então, vamos revisar aqui. Naturais são os inteiros. Os inteiros são os naturais, positivos e negativos. Os racionais são qualquer número que eu consigo colocar em forma de fração. E os irracionais são os que não são racionais, ou seja, as raízes que não são exatas, as dízimas que não são periódicas, que não dá para saber qual é o período dela, com a regularidade das repetições. O π também também é irracional, certo, gente? Então, essa é uma revisãozinha
dos números. Agora vamos ver se vocês lembram do que a gente falou. Vamos lá, vamos colocar verdadeiro ou falso para os números, certo? Menos 5 é um número real? Ah, sim, eu esqueci de falar. Vamos voltar aqui. Todos esses 4 conjuntos, todos eles pertencem a um conjunto maior, que eu chamo de reais. O conjunto dos reais são todos os números que você conhece até agora. Existe outro conjunto? Existe. Mas vocês só vão aprender lá no ensino médio, no nível superior. Tá certo? Então, por hora, todos os números que vocês conhecem pertencem aos conjuntos reais. Então, ele é o maior de todos. Tá bom? Então, volta para cá. A pergunta aqui é, menos 5 é um número real? Sim, verdadeiro. Porque os números reais são qualquer número que você pensar. Qualquer número que você pensar é real. Vamos lá. 5,555, aqui é infinitamente, tá? 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Eu até posso colocar esse número assim, ó. 5,5 barra. Por que barra? Essa barra significa dizer que esse 5 tem um período 5, ou seja, ele vai repetir infinitamente o 5. Isso aqui é chamado de dízima periódica. Dízima periódica. Certo? As dízimas periódicas, elas pertencem aos números racionais, tá bom? Pertence aos racionais, certo? E se eu quisesse saber se ele pertence ou não, era verdadeiro. Aqui tá perguntando se pertence aos reais. Ora, gente, acabamos de falar, os reais, ele é todos os números que você imaginar, tá bom? 5,5 é um número irracional? Olha, a gente acabou de ver que os números irracionais são aqueles que eu não consigo colocar em forma de fração. Esse número aqui, ele é bem bonitinho, ele não é infinito, ele não é uma raiz. Então, se ele é bonitinho, ele pertence aos racionais. Então, isso aqui é falso. Bom? Agora aqui eu tenho uma raiz, olha. As raízes não exatas, tá? Elas pertencem aos números irracionais. Mas aqui a pergunta é, menos 5 é um número real? Bom, real é tudo aquilo que você pensar, gente. Tá bom? Mas eu também posso dizer que menos 5 pertence aos irracionais, certo? Também posso dizer isso. 2, aqui é uma vírgula, tá, gente? Aqui é uma vírgula. 2,6666, mais um número, mais uma dízima periódica, 2,6 barra. É uma dízima periódica também. E as dízimas periódicas pertencem aos números racionais. Portanto, é sim um número racional, verdadeiro, tá? Aqui eu tenho a raiz de 10, olha, as raízes não exatas, ou seja, eu não sei que número multiplicado 2 vezes vai dar 10. Eu sei se fosse 9, que seria 3 vezes 3, então a raiz de 9 seria 3, mas a raiz de 10 eu não sei. Portanto, ela não é uma raiz exata, então ela realmente pertence aos irracionais, verdadeiro. Aqui, olha, a raiz de 100, 100 eu tenho. 100 é uma raiz de 100 é uma raiz exata, porque 10 vezes 10 dá 100. Portanto, eu sei com certeza que a raiz de 100 é 10. Se é 10, se é um número inteiro, positivo, bonitinho, ele não pode pertencer aos números irracionais. Então, aqui é falso. Outro número aqui, ó, raiz de 25. 25 é um número que tem raiz, tá? Porque se eu fizer aqui, ó, raiz de 25 é 5. Porque 5 vezes 5 dá 25. Então, ele é racional? Sim, ele é racional porque ele é exato. Bom, verdadeiro. Ótimo. Então, vamos para outra. Outra coisa interessante das retas numéricas é que entre um número 5 e o número 6, por exemplo, entre dois números inteiros, existem infinitos outros números. Tá bom? Então, aqui eu vou pegar isso. Ó. Entre 5 e 6 vai existir infinitos números. Neste caso especial, a reta ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Então, entre 5 e 6 eu vou ter 10 casas decimais. Significa dizer que aqui eu tenho 5,0, aqui eu tenho 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7, 5,8, 5,9, 6.
Portanto, se eu perguntar, nesta reta, que número corresponde ao ponto P? 5,6. Muito legal essa, certo? Vamos para outro exemplo. Aqui, olha, o número irracional, raiz de 7, está compreendido entre que números? Olha, ele não é uma raiz exata, mas existe um valor aproximado para esse número. Por exemplo, olha, eu sei que 2 vezes 2 é 4. Portanto, eu posso dizer com certeza que raiz de 4 dá 2, certo? Eu sei também que 3 vezes 3 dá 9. Portanto, eu posso dizer com certeza que raiz de 9 é 3. Ora, professora, então o meu raiz de 7 vai estar por aqui, ó, entre 4 e 9. Portanto, esse raiz de 7 ele vai estar entre o número 2 e 3. Então, vai estar entre o número 2 e entre o número 3. Compreendido entre 2 e 3. Olha só, a resposta é a letra A. Ok? Outro exemplo interessante de reta é o seguinte, olha. Eu disse a vocês que a reta vai ter do 0 até o 1, eu posso ter infinitos números. Neste caso especial, entre 0 e 1, foi dividido em 1, 2, 3, 4 partes, certo? Se eu quisesse saber exatamente quanto é cada um, eu pegaria o número 1 e dividiria em 4 partes. Tá? Eu ia achar 25 centavos, por exemplo. Tá? Eu podia dividir aqui, tranquilo, e eu acharia 25 aqui. Ou seja, eu poderia dizer que aqui é 0,25. Poderia dizer. Porém, olhando minhas respostas, as minhas respostas não estão em números decimais. As minhas respostas estão em fração. Portanto, eu tenho que pensar que o meu inteiro, tá? O meu inteiro, que é do 0 a 1, por exemplo, foi dividido em 4 partes. 4 partes iguais. Significa dizer que essa parte aqui, ó, vale uma parte de 4 que foi dividida. Essa parte aqui, ó, essa parte aqui foram 2 partes de 4 divididas. Essa aqui, ó, essa aqui foram 3 partes de 4 divididas. E se eu quiser saber essa, seria 4 partes de 4 divididas. Portanto, professora, significa dizer que este número aqui é 1/4, esse aqui é 2/4, esse aqui é 3/4, e aqui seria 4/4, ou 1, tanto faz. Do mesmo jeito que acontece do 0 a 1, acontece do 0 ao -1, só que neste caso, aqui eu tenho os negativos. Então, ó, daqui para cá eu vou ter -1/4, tá? Deixa eu botar aqui. Seria 4/4, tá? Que apagou. Aqui seria -1/4. Aqui seria -2/4. Aqui seria -3/4. E aqui seria -4/4. Tá? Caso eu quisesse representar o -1 uma forma de fração. A pergunta é o seguinte. O A e o B, respectivamente, vale quanto? Bom, o A vale 3/4, tá aqui. Poderia se responder essa ou essa. O B vale -1/4. Olha só. Resposta, essa seria a resposta. Ok? Isso é tudo sobre reta numérica. Vamos agora às operações de fato. O nosso assunto é sobre isso, gente. Operações com números racionais. E aqui eu vou trazer para vocês os números racionais na forma de vírgula, na forma de decimal. Então, se eu quiser somar, por exemplo, 28,5 mais 11,75, eu vou armar, certo? Todos. E quando eu colocar a armaçãozinha dele, eu vou colocar vírgula embaixo de vírgula, certo? 11,75. Como essa casa aqui está vazia, eu vou completar com 0. E aí eu somo normalmente, olha. 0 mais 5 dá 5, 5 mais 7 dá 12, vai 1. 1 mais 8 dá 9, 9 mais 1, 10. Vírgula embaixo de vírgula, vai 1. 1 mais 2, 3, 3 mais 1, 4. Então, essa seria a resposta, 40,25. Do mesmo jeito que eu somo, eu vou subtrair a ideia de armar a continha, certo? Então, eu vou ter 28,5 menos, também, vírgula embaixo de vírgula, 11,75, tá? Essa casa que está vazia, eu coloco 0. Aí eu tenho aqui 0 menos 5, professora, não dá.
Pega do vizinho. O vizinho dá 1 aqui, ó, tira 1 daqui e daqui. 10 menos 5 vai dar 5. Agora eu faço 4 menos 7. Professora, não dá. Pega do outro vizinho, tira 1 daqui e coloca aqui. Então, 14 menos 7 dá 7. Vírgula embaixo de vírgula. 7 menos 1 dá 6. 2 menos 1 dá 1. Portanto, esse número aqui vai dar 16,75. Certo? Outra maneira da gente somar os números racionais são as frações. Então, aqui eu vou botar a forma de fração mais simples possível, que é quando os denominadores são iguais, certo? Aqui eu tenho, olha, denominador iguais. Quando isso acontece, é muito fácil. Você repete esse denominador e vai somar o de cima. 8 mais 12, 20. Muito simples. Eu ainda consigo dividir mais ainda aqui, ó. 20 dividido por 2 dá 10. Perfeito. Aqui do mesmo jeito, ó. Conserva o denominador igual e vai somar a parte de cima, ó. 14 mais 7 dá 21. 21 mais 2 dá 23. Eu ainda consigo continuar aqui, ó. 23 dividido por 23 vai dar 1. Bem legal essa questão. Agora, e quando os denominadores forem diferentes, professora, faz o quê? Tem várias maneiras de resolver. Eu vou tentar achar uma forma mais simples possível. Uma maneira de resolver, para igualar o 4 e o 3, eu tenho que igualar, certo? O objetivo é igualar os denominadores. Por quê? Porque eu já sei que quando estão iguais é só repetir. Então, o que eu vou fazer? Vou transformar o 4 em um múltiplo de 3 e o 3 em um múltiplo de 4. Como é que eu faço isso? Multiplico o 4 pelo 3 e o 3 pelo 4. E aí eu vou criar novas frações, chamadas frações equivalentes. Ó. Aqui vai ficar 2 vezes 3 dá 6, dividido por 12. E aqui vai ficar, ó, 1 vezes 4 dá 4, dividido por 12. Bem simples. Agora sim, professora, os denominadores são iguais, eu repito. E somo a parte de cima, tá bom? Bem simples. Aqui é do mesmo jeito, tanto faz somar ou subtrair. Se os denominadores forem diferentes, eu vou fazer essa conta. Eu vou multiplicar esse 6 por 5, em cima e embaixo. E vou multiplicar esse 5 por 6, em cima e embaixo. Ou seja, eu sempre vou usar esses dois números aqui embaixo. Esse eu vou usar para esse e esse eu vou usar para o outro. Tá? E vou criar novas frações, frações equivalentes. 2 vezes 5 vai dar 10, dividido por 30, mais 4 vezes 6 dá 24, dividido por 30. Portanto, os denominadores iguais repete e soma a parte de cima. 10 mais 24, 34. E a gente conclui assim o assunto de operações com números racionais.